Acho que fica. Então parei o vídeo e comecei agora para não ficar um vídeo muito longo. E o que eu quero falar para vocês, uma coisa que eu deixei de falar, é a camada de valência. Então, aproveitando aqui a distribuição eletrônica do boro, qual é a camada mais externa? Qual é a camada mais externa? Vamos dizer assim, a maior camada. A camada que tem um número quântico maior. Número quântico principal. O número quântico principal é esse que está na frente, tá bom? Esse aqui da frente. Número quântico principal. No caso do boro, qual é a camada que tem o maior número quântico principal? Essa aqui, não é o 2, certo? Então, no caso do boro, a valência é na segunda camada, ou seja, a camada de valência é a segunda, porque o maior número quântico principal é 2, certo? E no caso aqui do cloro, a distribuição do cloro, que tem 17 elétrons, qual é a valência, ou seja, o maior número quântico principal? Esse número que está na frente das letrinhas aqui, SPDF, tá certo? Esses números que ficam na frente é o número quântico principal, tá certo? Que representa a camada, o maior número quântico principal vai representar a camada de valência. Ou seja, a camada de valência para o cloro é a terceira camada. Porque o maior número quântico aqui, principal, é 3. Logo, a terceira camada é a camada de valência. Certo? Ou seja, aquele que tem o maior nível de energia. O maior nível de energia é o 3 aqui. Então, a camada de valência é 3. No caso aqui do ferro, na distribuição aqui do ferro, que tem 26 elétrons, a gente fez a distribuição do ferro no vídeo passado. E eu pergunto para vocês qual é aí a camada de valência para o ferro. A camada de valência para o ferro é a quarta camada. 4 é o maior número quântico principal. Ou seja, o maior número principal. O principal é o número da frente, tá certo? O número quântico principal. Então, a camada de valência aqui para o ferro é 4. É fácil. Então, aqui tem os orbitais atômicos, certo? Os orbitais atômicos são formados pelos subníveis. Os subníveis de energia são formados, na verdade, por orbitais atômicos, tá certo? Quais são os subníveis? S, P, D, F. Se você observar um pouquinho, prestar atenção, por exemplo, aqui no subnível P, certo? No subnível P. O que a gente percebe nesse subnível P? Quantas posições aí são possíveis para encontrar um elétron? São 3 posições, né? Aqui tem 1, 2, 3 posições. E no subnível D, são quantas posições? São 5 posições. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no F, no caso, são 7 posições possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, essas posições, essa probabilidade de encontrar elétron é máxima nessas posições. Então, indicamos isso pelo número quântico magnético. O número quântico magnético é representado pela letra M, tá certo? Olha, o número quântico magnético. É representado pela letra M ou Ml, certo? Ou Ml. É o número quântico magnético. E eles são numerados como -L
A até mais L. É assim que nós vamos numerar. Vou mostrar agora como fazer isso. Vamos lá. Bem, essa tabela aqui está mostrando os subníveis de energia, os subníveis SPDF, os valores de L, que é 0, 1, 3, 2 e 3, quantidade de orbitais. E aqui a representação gráfica dos orbitais. Não é isso? No S temos um orbital, no P temos 3 orbitais, no D temos 5 orbitais e no F temos 7 orbitais. Olha, se no S só tem um orbital só, tem essa representação aqui de orbital, 0 no caso, né? Eu vou colocar o 0 aqui. Se ele tem 3, eu coloco o 0 no meio, do lado direito mais 1, e do lado esquerdo menos 1. Sempre vai ser assim, ó. Mas o meio vai ser 0 aqui, depois mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, e assim sucessivamente. Para finalizar o conteúdo, começa um dilema. Veja só, Linus Pauling, ele fez um questionamento que tem sentido, né? Veja, em cada orbital existe no máximo 2 elétrons. Você pode colocar 2 elétrons no orbital. Beleza, tudo bem, possível. Mas como é possível isso? Porque os elétrons ele têm a mesma carga negativa, então eles vão se repelir, vão se afastar. E como é possível ter 2 elétrons no mesmo orbital? Como é possível 2 elétrons coexistir na mesma região? Mas essa pergunta foi respondida, foi esclarecida, certo? Porque os elétrons, eles apresentam um movimento de rotação. Eles giram ao redor do seu próprio eixo. Dessa forma, eles criam um campo magnético ao seu redor. E eles giram, ao girarem, no caso, em sentido opostos, um girando, 2 elétrons estão lá no mesmo orbital. Um girando no sentido horário e outro no sentido anti-horário, eles vão formar um campo magnético diferente, opostos. Ou seja, um campo magnético oposto, aí sim, vão se atrair. Eles se atraem. Nesse caso, assim é possível que 2 elétrons ocupem o mesmo orbital, girando em sentidos opostos. A rotação do elétron é indicada pelo número quântico spin, certo? O número quântico spin, S, P, I, N. O número quântico spin. Esse número quântico spin, esse número quântico aqui, spin, ele é representado pela letra S ou pela letra por ms, certo? Spin, giro. Os elétrons são representados por setas. Uma seta para cima, certo? Uma seta para cima ou uma seta para baixo, de acordo com o sentido de rotação, ou seja, o sentido do spin. Então, o valor do spin ele pode ser de mais 1/2 ou de menos 1/2. O valor do spin do primeiro elétron ocupa o orbital sempre será conveccionado para cima. Sempre será para cima. Sempre. Então, em cada orbital desse aqui, você pode ter até 2 elétrons. Um vai girar no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. O primeiro elétron vai ser representado com essa setinha aqui para cima, o giro dele vai ser representado no spin, com a seta para cima, e o segundo com a seta para baixo. É fácil, não é difícil entender isso não. Aqui no hidrogênio, a gente percebe o seguinte, o hidrogênio ele está aqui só apenas com um spin, certo? Então, o orbital, no caso do hidrogênio, que não apresentam 2 elétrons, são ditos incompletos. Então, esse orbital aqui é um orbital incompleto.
E esse elétron aqui que está sozinho no orbital incompleto, ele é denominado elétron isolado ou desemparelhado, certo? É um elétron isolado ou desemparelhado. Isso não acontece aqui no caso do hélio mais, tá certo? No hélio não tem esse elétron isolado. No hidrogênio temos um elétron isolado ou desemparelhado. Então, de acordo com a regra de Hunter, ou regra da máxima multiplicidade, você ao fazer a distribuição dos elétrons nos orbitais, você precisa ter no máximo o maior número possível. Você vai ter que distribuir os elétrons e obter o maior número possível de elétrons isolados, certo? De elétrons desemparelhados. Então a gente começa sempre preenchendo da esquerda para a direita, colocando as setinhas. Então, se eu tenho dois orbitais, duas caixinhas aqui, primeiro eu coloco a seta para cima, depois a seta para cima. No caso do lítio são 3 elétrons, eu coloco para cima ou para cima. Eu não coloco os dois aqui logo não, vou colocando um em cada, um elétron em cada orbital. Se não der para deixar todos desemparelhados, assim no caso, eu vou aqui, ó, colocar o terceiro para baixo, certo? Como mostra aqui na distribuição do lítio. Então veja aqui, o berilo ele tem 4 elétrons, certo? Então foi feito colocá-lo aqui, ó, em cada orbital pares de elétrons, 2 elétrons em cada orbital, certo? Aqui temos o exemplo aqui do boro, tem 5 elétrons e foi feita a distribuição dos orbitais. Não é algo difícil, é algo fácil. Isso aqui é mais questão de prática. Então no próximo vídeo eu vou colocar exercícios para a gente fazer, vamos resolver questões para a gente praticar isso. Isso é mais na prática mesmo, né? Química a gente aprende na experiência, no laboratório e praticando. Existe a teoria que é para a gente ter uma ideia de como fazer, né? De ter um norte, um caminho para seguir. Mas o ideal mesmo é a gente praticar e fazer bastante exercício, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima, se Deus quiser.